Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi e eu vou fazer essa monitoria de PO sobre o DAO, Data Access Object, e sobre a conexão com MySQL. Eu vou tentar ser o mais sucinto para não falar muita coisa e não embananar demais. Os tópicos: DAO, JDBC, conexão com MySQL, operação CRUD, falar um pouco sobre os statements e um teste simples. DAO. O que é o DAO? É o Data Access Object. É um padrão de projeto de software que visa encapsular o acesso aos dados, separando a lógica de negócio da lógica de acesso aos dados. Ele atua como uma camada intermediária entre a aplicação e a fonte de dados, permitindo com que ela interaja com os dados sem precisar conhecer os detalhes de como eles são armazenados ou acessados. Um exemplo dele: tem a aplicação Pacientes dentro de um consultório. Essa aplicação, em vez de ela precisar acessar o banco de dados para obter esses dados, ela vai utilizar o DAO, por exemplo, Paciente DAO, que encapsula a lógica de acesso aos dados do paciente. Então, para ela realizar o CRUD, ela iria chamar o método Paciente DAO. Ela não iria se preocupar em como ela iria estruturar o script para lidar com os diferentes bancos de dados. Por exemplo, um banco de dados Postgre e um banco de dados MySQL. Iria ficar transparente para a pessoa que iria utilizar essa classe paciente DAO. Como isso aí está acontecendo. JDBC, que é o Java Database Connectivity. É uma API do Java que permite com que aplicações se conectem e interajam com diversos bancos de dados. A conexão com o MySQL. Para realizar a conexão com o MySQL é necessário utilizar primeiro a biblioteca JDBC e o driver MySQL Connector. Primeiro, o que a pessoa tem que fazer? Tem que baixar o driver e adicionar o seu projeto, independentemente da ideia que você esteja utilizando. É só você pesquisar como é que você faz isso daí. Em seguida, crie uma classe de conexão que utilize o método DriveManager.getConnection para estabelecer a conexão, fornecendo o URL do banco de dados, nome de usuário e senha. Operação CRUD. Toda operação CRUD com MySQL vai ser feita seguindo a ordem. A partir de uma conexão MySQL, prepare o statement, ou seja, o script com a ação desejada, execute a query, ou seja, envie a solicitação ao banco de dados e trate as exceções. O statement, é importante você prestar atenção nos métodos do statement. Observe que neles há um índice no qual mostra em qual interrogação o dado vai ficar. Vamos fazer um teste simples e olhar essa informação do statement. Vamos lá. Tem aqui, por exemplo, tem o prepare statement. Aí tem aqui, insert into pacientes, ID, nome, CPF com os values. As três interrogações. Aí, por exemplo, a primeira interrogação, que é o ID, tem aqui, ptsm.setLong. Aí tem o índice 1, que é na primeira interrogação. O nome no índice 2, aqui. Aí tem os gets, né, porque os métodos são privados, estão encapsulados. E tem um tratamento de exceções. Obviamente, depois eu vou explicar antes como é que é implementada a conexão com o banco de dados. Tem a interface iConnection, que diz que todos os métodos que forem implementar ela devem implementar os métodos getConnection e closeConnection. Aí, Database Connection MySQL implementa iConnection, ele tem que implementar getConnection e closeConnection. CloseConnection por enquanto não tem nada ainda, mas futuramente, nas próximas aulas, o professor ele vai preencher e a gente pode falar um pouco mais sobre isso daí. Vamos lá, getConnection. Tem aqui DriveManager.getConnection, aí tem o endereço. O endereço aqui, ele é... Oxente, vamos lá. JDBC, /MySQL, localhost, que seria o address. Eu não concatenei tudo aqui porque eu esqueci de fazer isso aí, mas eu vou colocar lá no GitHub. Mas vamos lá.
tem aqui o endereço, mas como vocês inicialmente vão fazer o teste nas suas máquinas, pode deixar assim mesmo. Aí tem a porta, né, 2 pontos, a porta, barra, o database, o banco, username e o password. Aí tem um tratamento de exceção que vai printar na tela aqui. Vamos lá. Aí depois disso tem um paciente DAO. Tem aqui o método iConnection com, ele é privado, ou seja, ele só é acessado pelo paciente DAO. E o construtor paciente DAO, ele tem como parâmetro a conexão com o banco de dados. E ele atribui com essa conexão. Aí vamos lá. Aí tem aqui os métodos do CRUD. Como o professor inicialmente passou esse create, inicialmente, a gente vai falar do create. Depois, quanto mais for seguindo a aula, a gente pode ir seguindo ou ir melhorando isso aqui. E alterando. Vamos falar primeiro do create. O delete também, o delete e o update, eles são bem parecidos. A gente vai falar dos mais simples, então. Vamos lá. Como é que funciona? Tem o paciente, né? Ele precisa de um objeto paciente com parâmetro e tem um try-catch. Faça isso. Vamos lá. Ele cria um objeto prepare statement, no qual tem o método com, né? Que utiliza do T. Ponto. Get connection. Tem aqui com o atributo aqui. Get connection. Ele pegou a conexão. E dessa conexão que ele recebeu, ele vai preparar o statement. Insert into pacientes, ID, nome, CPF, os valores. Falta agora preencher esses valores. Aí, pega esse método e coloca set. Aí tem o long, né, que o primeiro parâmetro, o ID, ele é em forma de long. Tem aqui, é só você olhar aqui em paciente.java. Aí tem aqui, long, nome, CPF. Aí vamos lá. Set long, aí tem o índice 1 e o t.getID, porque o objeto ele tá, o valor ele tá encapsulado. Aí tem o outro, o setString, no índice 2, t.getNome, que é o nome. CPF é a mesma coisa. Executa essa query, ou seja, ele vai enviar essa query para o banco de dados e depois fecha a conexão. Caso vocês tenham dúvida, é só você passar o mouse em cima, aí vai ter informação sobre o que é que esse método vai fazer. E tratar a exceção aqui. Aí vamos lá, vamos para o outro aqui. O delete, por exemplo, é quase a mesma coisa. Você prepara o statement, aí é o delete o paciente. Aí ele vai deletar a partir do ID do paciente. Aí depois pode mudar, pode ser ou pelo CPF, não sei, vocês podem alterar aqui. É só mudar o prepare statement aqui e obviamente isso aqui, né? A query SQL. Aí executa essa query e fecha. É sempre assim. Seta os parâmetros que vão ser enviados, executa e fecha. Aí esse aqui vai explicar depois. E tem o update, a mesma coisa. Ele seta os parâmetros, executa e fecha. Praticamente a mesma coisa aqui. Depois pode ser alterado, pode melhorar o tratamento de exceção. Isso aqui é uma abordagem inicial. Aí vamos lá. Obrigado aí. Até a próxima.